Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, ouviremos assim: Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Meus irmãos, essas são palavras da salvação. É a palavra de Jesus para nós. E nós sabemos que Jesus é verdadeiro. Nós sabemos que Jesus não engana. Diferentemente de outros líderes, de outros mesmo fundadores de algumas religiões ou pseudo-religiões, Jesus não engana. O que Jesus pede, Ele fez. O que Jesus diz, Ele faz. O que Jesus ensina, Ele praticou. Pois bem, essas palavras que nós ouvimos de vez em quando no Evangelho, como o Evangelho de hoje, devemos admitir, é realmente dura. São palavras duras. Quem consegue realmente colocar em prática? Como posso conseguir realmente não querer olho por olho, dente por dente, mas oferecer a minha face, a outra face, dar a mais do que aquilo que me roubam injustamente, realizar mais, sacrificar-me mais do que aquilo que me obrigam a fazer. Quem de nós consegue fazer isso? Há muitos que conseguem, muitos. Louvado seja Deus por estes homens e mulheres, jovens e idosos, que conseguem fazer exatamente como Jesus está fazendo. Entenda que não é porque nós não conseguimos fazer, e eu me coloco junto a você que está me ouvindo, não é porque nós somos insuficientes que a gente tem que abaixar a meta. Não é por isso. A gente não tem que abaixar o travessão. Imagina, imagina a Olimpíada. Bom, a gente agora talvez não vai acontecer, mas estávamos caminhando para isso, nessa onda de igualdades para todos, que eu tenho que suportar, que eu tenho que... O problema não é suportar o que é insuficiente, o que é incompetente, o que é sensível demais, o que é diferente. O problema não é suportar essas pessoas, o problema não é acolher e amar, porque isso a igreja sempre fez. Então hoje todo mundo levanta a bandeira, talvez porque nós da igreja não levantamos a nossa bandeira para mostrar aquilo que nós fazemos. Mas essa história de cuidar do diferente, do fraco, do pobre, do negro, do estrangeiro, gente, isso a igreja faz desde que o mundo é mundo. Ok? Desde o início a igreja já fazia isso. E não somente a igreja, de alguma forma também os hebreus devem fazer isso. Não o faziam muito bem. É com Jesus que nós entendemos realmente qual é a extensão de dizer que há um só Pai no céu. É com Jesus que a gente começa a entender essa coisa de inimigo, amigo. É com Jesus que a gente vai entender, exatamente ouvimos um trecho deste Evangelho, é com Jesus que a gente vai entender que a gente é chamado a dar mais. O problema não é que eu tenha que dar a mais, o problema é quando é exigido sempre menos, porque aquele não consegue dar tanto. Esse é o problema do nosso dia a dia, que está mudando um pouquinho, é verdade, mas continuamos com essa coisa. Imagina uma Olimpíada, gente, em que a gente põe a barra do salto com vara ou a barra do salto em altura, a gente vai sempre abaixando a barra. Por quê? Porque aquele ali, pobrezinho, ele não alcança aquela altura. Abaixa um pouquinho para ele que ele vai ficar feliz. Gente, é sério isso? É sério, é muito sério. É muito sério porque isso acontece também provavelmente na escola do teu filho. Não estou dizendo que a gente tem que botar para fora as crianças, mas a aprovação compulsória, a gente sabe,
no que já deu, está dando e vai continuar a dar. Então a gente não tem mais mérito, a gente tem aprovação compulsória. Todo mundo é lindo, maravilhoso. Fazemos um concurso, todo mundo recebe uma medalha, inclusive o que não fez nada, inclusive o que foi incapaz de fazer. Ora, em vez de ajudar aquele que não consegue fazer, a fim de que aprenda a fazer e descubra que dentro de si tem outras capacidades que não tinha descoberto, a gente abaixa o nível, matando todos os demais que poderiam se destacar ainda mais. Aquele que teria capacidade para saltar muito mais alto, aquele que de fato poderia ser um atleta, não o será, porque nunca será impulsionado ou quase empurrado a descobrir qual é o seu limite. Vale a pena uma Olimpíada assim? A Olimpíada dos meia-boca? Mas olha, muitas vezes fazemos assim em nossas escolhas. Muitas vezes nós não estamos dispostos ao esforço. Muitas vezes não queremos o cansaço em vista de um prêmio futuro. Olha, eu estou aqui num terreno bem íngreme, como vocês estão vendo, inclusive encontrei um lugar aqui mais ou menos retinho, mas eu estou com os pés assim, ó. Se eu botar os dois retos, eu fico torto. Por que eu escolhi esse terreno aqui, gente? Porque isso aqui é a subida de um morro, as árvores, vocês veem como elas estão posicionadas, elas estão contra, digamos assim, a inclinação do terreno, porque ali está o sol, então elas estão procurando o sol. Mas lá em cima tem o topo do monte. Quem quer subir? Para subir tem que enfrentar essa inclinação aqui, sei lá, de 40 a 30 graus. Tem que subir. Não é fácil, está cheio de pedras, galho seco, líquen, musgo para tudo quanto é canto. Tem uns lugares ali que não dá nem para passar direito, mas eu tenho certeza que a vista lá de cima é maravilhosa e vale o esforço. O que nos falta muitas vezes, tanto na vida cotidiana, mas também na vida espiritual, é esta visão da minha meta. E se nós vivemos sem uma meta clara, sem um objetivo específico, a nossa vida perde o sentido. Para que você trabalha? Para que você cuida da sua família? Para quê? Para que celebrar missas? Para quê? Se nós não tivermos claro qual é o nosso objetivo final, qual é a nossa meta, a gente não entende o cansaço da subida. A gente não entende, a gente pensa que é insano. É demais. Não, peraí, gente, vamos abaixar todas as colinas, como no Evangelho, né? Vamos abaixar todas as colinas, mas não é para Jesus passar, é para eu não me cansar, né? É para evitar a fadiga, porque eu não posso ficar fadigado, eu não posso cansar, né? Nossa, eu já trabalhei tanto. Mas Jesus suou, né? Jesus suou para carregar a cruz, a tua e a minha cruz. Jesus suou o sangue para poder subir sobre a cruz, para ser crucificado nela, para poder nos levar para o alto. A diferença entre o caminho e a estrada de Jesus, a nossa, é que a nossa, ainda que tenha algumas dificuldades momentâneas, sejam físicas, geográficas como essas aqui, para chegar no alto dessa montanha aqui, ou sejam espirituais, ou sejam psicológicas, ou seja qualquer que seja a sua dificuldade imaterial, meu irmão, a diferença é que nós temos o Cristo para nos ajudar. Ele é o nosso bom samaritano. Você não está sozinho. Então para de botar a culpa nos outros. Para de ver dificuldade em tudo. E pede a Deus a força. Para de dizer para Deus como as tuas dificuldades, os teus problemas são imensos e começa a dizer para os seus problemas como o teu Deus é imenso, enorme, maravilhoso, infinito. Um Deus que o universo não pode conter. Haja como filho e filha de Deus. O tempo presente precisa, aguarda, tem ânsia desses homens e mulheres que vão começar a dar testemunho de uma forma nova, no cotidiano, sem ter que subir montanhas,
sem ter que fazer salto com vara ou salto triplo, sem ter que fazer isso. Mas no ir ao trabalho, no ser honesto, no compartilhar, no ter paciência, no educar bem os seus filhos, no cuidar dos filhos dos outros, no rezar pelos inimigos, no oferecer a face para outro, no dar a mais para aquele que não me dá nada em troca, no cumprimentar aquele que nem mesmo diz bom dia para mim. É ali que vamos começar a ver os verdadeiros campeões de Cristo. É ali que outros vão começar a ver que naquele homem, naquela mulher, naquele jovem, há algo de diferente, algo que de alguma forma eu sei que é bom, algo que eu também quero. E quando alguém vê um cristão e diz eu também quero, nós ganhamos mais um para o céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.